se desenrolar no tempo. E para ser uma narrativa, e uma coisa essencial em toda a história, é basicamente um pressuposto é que tu precisa do narrador, que nada mais é que a pessoa que vai contar essa narrativa. Por que o narrador é importante? Vocês acham que a história, numa história, por exemplo aqui, o narrador é importante? Acho sim. É porque ele realmente vai explicar o que realmente vai acontecer. Dificilmente uma história começa assim, narrador, né? Uma coisa até que rara. Sim, até porque aquela história está sendo contada ali por uma razão. Ah, isso aqui aconteceu, ponto. Não, aconteceu de alguma forma, foi relevante. É interessante para vocês lerem essa história porque, né, o narrador ele vai trazer todas essas coisas, ele pode trazer mais. Às vezes o narrador não sabe tudo o que aconteceu. Às vezes o narrador esconde de vocês as coisas que aconteceram. Então toda a variação que vai acontecer na história e os truques para tornar uma história interessante tem a ver com essas coisas. A escolha do narrador é importante, porque pode fazer um narrador com que o leitor se envolva, ou um narrador que tente despistar o leitor. Um narrador que faz parte da história. O narrador, já ia largar um termo de faculdade, um narrador intradiegético, né, que faz parte da história, ele está na própria história. Esse é um narrador muito comum e muito interessante também. Porque quando o narrador está dentro da história, às vezes, não sempre, ele não sabe de tudo que está acontecendo, inclusive na cabeça dos outros personagens, né? E um narrador que não sabe tudo, não é onisciente, bom, pode nos surpreender com a história. Aquela coisa, nós não vimos isso chegando porque ele não viu. E é ele quem está contando a história, ele está contando do ponto de vista dele. E assim por diante, são essas coisas bacanas, né? Então, com base nisso aqui, vamos pensar Berserk. Ok, é uma história. Tem alguém que conta essa história? O narrador não faz parte da história. Não faz parte da história. E o narrador entra nos pensamentos dos outros personagens, não vê pensamento aqui. Então, ele não é um narrador que sabe de tudo. É apenas uma voz que aparece narrando um acontecimento e em seguida você tem a ação direta do personagem. Isso. E o que isso faz para vocês? O que isso muda para vocês? Vocês já leram quadrinhos em que tu lia os pensamentos dos personagens, né? Já. O que isso aí faz? O que isso aí faz? Vocês não entrarem dentro da cabeça dos outros, dos personagens. Não sabe o que está pensando na hora do momento. Tu não sabe o que ele está pensando e a reação dele vai ser sempre uma surpresa para vocês, né? Pois é, isso aí é uma coisa que se pode usar. Escolher, vamos usar ou não os pensamentos do personagem. Se o personagem ele é um personagem muito filosófico, o narrador, se o personagem é muito filosófico, se ele tem uma razão para fazer as coisas, é legal colocar o pensamento dele. Se vocês querem uma história cheia de ação, o ideal é não colocar. Então aqui eu suponho que seja uma história com bastante ação. Bem agressivo. Bem agressivo. Cenas chocantes. Também. Choca. Tem que olhar. Deu risada. Realmente. Essa edição ainda não está muito chocante. Essa está bem levinha. Tentando vir pro prato, porque a gente é o que... Isso aqui é uma riscalhada braba, né? Que causa... Bom, mas enfim, nós estamos recém na estrutura da história. Não estamos falando de recurso gráfico. O narrador então, tem essas oportunidades. Por exemplo, ele tem barulho? Tem. Onomatopeia? Sim. Aquela coisa, pam, pum. Tem pouco, mas tem. Tem. O que isso faz? Para vocês? Você sente o efeito da ação. Você sente o efeito da ação com mais intensidade, né? Mas em compensação, vocês vão perder um pouquinho da imersão na história. Por que eu estou dizendo isso? Porque na realidade, quando vocês ouvem um barulho forte, não assustei ninguém, não tem
Não vai aparecer um letreiro na frente, bum, a não ser na série ridícula que é do Batman antigo. Né? Mas não vai ter uma onomatopeia. Quando vocês batem em alguém, não aparece um polvo em cima de vocês. É assim que vocês experienciam a realidade. Certo? Uhum. Então, quando se coloca uma onomatopeia grande, pode aumentar o efeito daquela ação. Mas quebra um pouquinho esse efeito que vocês têm ao ler a história. Quebra um pouquinho a inversão no texto. Por exemplo, se vocês vão ver o Watchmen, já leram? Já. Vocês veem pensamento de algum personagem? Acontece isso com o brilho. Não vê muito, vê mais ação. Tu vê mais ação. Tem muito texto em Watchmen, mas ele vai estar em caixas de texto. Só tem um personagem que o pensamento dele aparece, que é o personagem que é onipotente, que é o Dr. Manhattan, quando ele está lá em Marte. Né? Agora, o Watchmen tem uma coisa interessante, que ele não vai ter onomatopeia. E não vai ter balão de pensamento. Nem. Ele fez isso para ter essa ligação um pouco mais forte com a realidade. Isso aí foi uma coisa bem inovativa. Né? Ok. Agora vamos pensar o seguinte, lugar. Onde é que se passa isso aqui? Europa. Tem bastante arquitetura gótica. Então ele ambienta bem, né? Uhum. E está bem determinado lugar. Por que o lugar é interessante para vocês? Ou não é? Se a história ela é direcionada mais à ação, eu imagino que o contexto possa desaparecer um pouquinho. Eles falam muito sobre a vivência do ambiente, onde o personagem vive. Então, acho que a partir do momento que ele chega Também. A partir do momento que ele chega, que o personagem chega em um determinado lugar, eles contam a história do lugar para então fazer sentido a ação do personagem. Insere a ideia política também. Classe social. Isso, para ter uma... Tem isso também. Para aumentar a quantidade de informação que vocês têm, para que isso serve nessa história aqui? Isso vai facilitar que vocês entendam o que está ali, que vocês se relacionem com o personagem, que vocês fiquem imersos, né, na história. Se não tivesse isso, se vocês só vissem dois caras de repente brigando, e o personagem não vai ter uma história, ele não vai estar num lugar bem definido, vocês não vão necessariamente se relacionar com aquela figura. Tu não sabe quem é o vilão, quem é o bandido, não sabe por que eles estão brigando, né? Um dos mocinhos da história vira vilão quase 300 capítulos depois. Maravilha! Isso é ótimo, tu não acha? Surpreendeu o leitor de vez em quando? Tipo, uou! Uou, é! Do nada! O que o cara tá fazendo? O que o cara Cavalo fez? supera O que ainda. deu na cabeça dele? Ele ficou maluco? Vocês sabem que um dos caras que ajudou a criar o romance moderno foi um escritor chamado Dostoiévski, ou Dostoiévski chama, né? E ele tem um conto muito bacana que eu gosto, que é chamado O Jogador, que é a história de uma família que vai para um cassino, né? Interromper, mas eu só vou ter até as 3h30 para ficar aqui. Né? Dá para ir no meu roteiro depois? Se explicar? Porque eu não vou poder ficar aqui. Mas é passa que eu pela não tive internet. tempo de ler muito o teu roteiro. Passa pela internet pra ele, você tem que checar. Tu quer levar o teu roteiro? Eu podia ler depois. Daí eu Tem que você não vai devolvo. devolver, né? Você mora em outra cidade. Eu posso deixar lá no filme. Isso, eu devolvo pra você passar. Ah, então pode ser, pode levar. Tá, me desculpa, mas é que é bastante coisa e não deu tempo. Precisa ler com um pouco mais de atenção. Eu teria alguns comentários para fazer sobre a linguagem dos personagens. Porque ele parece, no comecinho, ele parece muito desenvolvido para uma criança de 6, 7, 8 anos. Ah, tá. Beleza. Mas isso aí, eventualmente. Uhum, Né? ok. Onde é que a gente está? Você está falando do... A gente está falando do Berserk, meditação. Ah, isso, tá. Que o personagem tem que dar pelo menos informação suficiente para que o leitor possa acompanhar e, em certo ponto, se relacionar com ele. O tempo. Vocês já viram o filme aquele Amnésia? Já. Não. Esse filme é muito bom. O que acontece no filme? Se eu lembro. Antigo? Eu acho que acontece numa guerra. Acontece na guerra. Café com leite. Café com leite. Café com leite, não. É um sujeito que tem perda de memória temporária.
Por isso a história é construída baseada nisso, porque ele sempre esquece. Só que ela tem uma inversão, é isso que eu chego de tempo. Não, o que eu ia falar da história é que é o seguinte, a história é muito boa. Tá, começa numa situação ridícula. Que o cara tá... Vamos dizer assim, ó, de repente, do nada, corta para um cara. O cara tá correndo. De repente ele para, olha para um lado, olha para o outro. E tem um cara correndo também. Diz, eu estou correndo atrás dele. E vai assim, e o cara puxa uma arma e mira nele e diz, não, eu estou correndo dele. Ele vai, de repente ele vai para outra e a partir daí sai, né? É uma cena de perseguição. E aí corta para o momento anterior. Que tu vê como é que começou aquela cena de perseguição ali. O que acontece? O cara sofreu um trauma, um acidente, e ele perdeu toda a memória de curta duração. Então, basta ele se distrair que ele esquece o que ele tinha falado aqui. E eles usam... eu já lembrei agora. Eles usam... Tem outro filme chamado Amnésia também, só que é baseado na guerra do Vietnã. Os caras eles eram usados como cobaias, enquanto eles estavam em transe. Tu é mais culto que eu já assisto mais a questão do... Não, sim, mas é que você me confundiu, porque tem outro filme chamado Amnésia. Não, eu digo, em matéria de filme eu não sou um cara muito... Eu gosto muito do quadrinho, então não assisto quase. Eu fico... Mas enfim, ele não tem essa memória de curta duração, então o filme vai sendo contado aos pouquinhos. A cada esquecida que ele dá, tu vai um passo atrás, até que tu vê o começo do filme, como é que ele saiu nessa busca que ele está, né, que é o culpado da morte da mulher dele. E ele deixa, tipo, fotos para se lembrar das coisas, mas às vezes as fotos são preparadas por alguém que conhece a coleção dele, e eu não tem como ver essas coisas. Por que eu estou dizendo isso sobre esse filme? Porque esse filme, ele é feito da frente para trás. Ele é feito todo em flashback. O tempo... Através das memórias. Isso. Fragmentos do que sobrou na cabeça dele. Mas sempre... De hoje. Sim. Ele sempre vai estar voltando. Né? O tempo numa história, ele não tem necessariamente que ser linear. Você já viu uma história de detetive? Várias. E o que acontece numa história de detetive, geralmente? Normalmente ela volta no tempo. Eles enquanto o corpo, aí quando eles vão tentando lembrar tentando remontar o que aconteceu, né? Isso. E pra isso tem que se lembrar do flashback atrás. Não, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, ó, começa com o caso, o crime, mas principalmente o detetive. Essa é a história de detetive, tem que ter um detetive. Também. Aí, esse detetive conhece um caso. E toda essa história é ele tentando desvendar aquele caso, tentando determinar o que aconteceu. Qual é a última parte da história do detetive? Solucionando o crime? Exato, chamam isso da cena do parlor, né? Do lugar onde ele revela, junta todos os suspeitos, às vezes. Testemunhas também. E diz assim, foi isso que aconteceu. Isso é uma história que não vai acontecer linearmente, mas eles guardam uma parte crucial da história lá pro fim, para resolver a surpresa. Isso a gente chama de suspense narrativo, né? Causam uma coisa que o leitor quer ver, mas só mostra para ele, só vai solucionar isso lá no fim. O tempo não tem que ser linear, tu pode manipular o tempo da história, porque tu é o autor, né? Para surpreender o leitor de tempos em tempos. Né? Os acontecimentos, bom, a gente sabe que a história ela tem que ter um acontecimento de vez em quando. Vamos ver, qual é a história aqui? A base, assim, me dá bem básico. Isso que você falou é mais ou menos parecido com o que acontece nessa história. Um crime? Você tem um personagem que ele é extremamente agressivo. Ele não se preocupa com as pessoas, mas ele está ali como protagonista. Você fica tipo, por que o cara dele é protagonista? Aí, à medida que você vai ler a história, ele vai contando pra você o que aconteceu no passado dele para ele ter ficado desse jeito.
É interessante, é uma coisa retroativa e aos poucos tu vai te interessando mais pelo personagem, né? Aí depois que eles mostram, aí a história dá uma outra reviravolta e aí vem atrás de vingança e você compreende bem a personalidade dele, você aceita completamente. Tipo, começa pra frente no tempo, né? Começa no presente, aí vai contando no passado. Aí depois, tipo, no 190, algo assim, ele termina de contar a história do passado e começa a ir pro futuro. Aí, tipo, aí a história começa a ser pro futuro ou pro presente? Porque tu começa... Não, tipo, começa... Começa no presente. Começa no presente, volta pro passado, fica no presente e depois vai indo adiante. Vai indo adiante, tá. Aí os acontecimentos não aconteceram, né? Não estão citados, nem lembrados, estão acontecendo. Sim. Isso. Não. Eu achei interessante porque... Então ele começa com um personagem que aliena vocês, faz vocês se envolverem com o personagem pouco a pouco, né? Vai contando o que aconteceu, vai surpreendendo vocês. E quando vocês já estão enganchados, ele volta ao estilo hiperviolento do personagem. Que, pelo jeito, Berserk, né? É o principal, a coisa principal aqui, que é o personagem super violento. Só que ele conseguiu fazer um truque que é muito difícil de fazer com um personagem violento, que é fazer vocês se importarem com ele, né? Tudo bem. Tem mais alguma coisa interessante nessa narrativa? Eu vi que ela é bem dinâmica, né? Mas o autor demora pra caramba pra fazer. Ele lança tipo um capítulo a cada 2 meses. Uma história com um alto grau de detalhe, né? Demora bastante pra... Mas isso aí não influencia na história. Como é que ele conta essa história? Não entendi a sua pergunta. Bom, vamos abrir uma página aqui, vamos pensar. Ok. O que a gente tem aqui? Deixa eu lembrar. Ah, sim, eles estão numa cidade. Aí tem um cara que tá... Não. Tudo bem, desculpa. Eu não fui claro. Eu não preciso saber o detalhe. Eu quero que vocês deem uma olhada em como é que ele está contando essa história através da arte. Ah, tá, foi isso. O que está acontecendo aqui? Como é que ele está mostrando essas coisas? Eu reparei que ele usa muito close nos personagens entre as ações. Por quê? Para mostrar a expressão física do personagem, né? A expressão do rosto dele, como ele se sente. Também. Por que isso? Expressão. Para você sentir o que o personagem está sentindo. E nem nessa página, ele tá com se ele muita tá raiva. sofrendo, se ele não tá... Aí ele tá com muita raiva, porque ele descobriu um monte de coisa. Uma história violenta, ela vai se basear na emoção, né? E tu não consegue transmitir emoção se tu não mostrar o rosto. Até consegue. A expressão corporal é muito mais versátil do que a gente pensa, né? Mas um close no rosto deixa sair claro como dia. Então, pelo que eu vi, ele vai ser obrigado a fazer muito close do personagem, por exemplo, aqui, volta e meia, a determinação, a raiva, a surpresa. Tá? Em poucos traços tu consegue passar isso. E isso é uma maneira de aumentar o nível emocional da história. Tem um roubo aqui. Não. Ele é um cara que já morreu faz tempo. Tudo bem. Eu não conheço, né? Por isso para mim é difícil, mas é o pressuposto do contrato com o leitor. Quando tu entra em cada história, tu vai aceitar aquele universo. Sim. Gente morta fala. E gente viva às vezes não, né? Por exemplo, o Clube da Luta tem um personagem que na verdade não está ali. Ele é só um reflexo do outro personagem. Tudo bem. É sobre o cara violento, coisa. Os personagens, a gente não pôde entrar muito nos personagens, mas é esse cara, né, que se tornou um monstro por alguma razão que a gente vai descobrindo. Eles me deram quase do lugar, do tempo e dos acontecimentos. Vocês acham que a gente fez um resumo razoável dessa narrativa, mesmo muito rápido? Sim. Beleza, vocês gostariam de acrescentar alguma coisa a mais? Ele dá um valor para a existência de mais de um personagem.
o Guts nunca fica sozinho. E A história se volta no fato dele querer se vingar de uma determinada pessoa. Mas ele nunca está sozinho. Na verdade, chegou a dizer que ele não se mergulha totalmente em trevas, em ódio, exatamente por não estar sozinho. Uhum. E tu chega a conhecer esses outros personagens? Sim. Isso é bacana também. Tem mais de um, né? Torna a história mais interessante. Até porque se tu não gosta muito do protagonista, tu termina gostando um pouquinho de algum dos outros, né? O que eu vi aqui? Muito uso de perspectiva. Por quê? O que isso faz para vocês? Uma cena assim, por exemplo. Aqui. Em que tu vê o pé do cara primeiro. Mostra a ação? A ação? Mostra a ação, mas não só mostra. Quando tu usa a perspectiva de algumas formas que eu vi aqui, sim, aqui, por exemplo, o jacaré, ele aumenta a impressão de profundidade e aumenta o aspecto emocional, aumenta a intensidade da ação. Tipo, dá a sensação de tensão no cenário. Exato, ele vai dar a sensação. Tipo, meu Deus, o que é isso? Planos de perspectiva exagerados. Meu, sensação, meu Deus, eu vou ter que lutar contra essa coisa. Isso aí. Essa é a sensação. Amplia a sensação de estar ali. Né? O que mais que ele põe aqui? Um monte de risquinho. Né? Isso é uma coisa bem comum do mangá. Para que serve? Velocidade, talvez. Velocidade, impressão do movimento e velocidade. Você sabe que tem dois jeitos de mostrar isso aqui, né? Primeiro, o cenário todo está assim, e segundo, que está se mexendo. Em vez de ter os contornos definidos, ele fica assim. Ele usa também para definir luz, sombra, esse tipo de coisa, não fica só na movimentação. Sim, um nível grande de detalhe, né? Só que eu percebi uma coisa, esse personagem aqui, ele não tem tanto detalhe, né? Você se refere ao Qual deles? Tem um que não tem detalhe. Ishidori. É normal de ter detalhe ou sai equilíbrio da página? Deixa eu ver. Acho que o Ishidori não é muito rico mesmo, não. Não tem muito detalhe nesse personagem, né? Pior que não. Pois é. O que vocês acham que isso traz? Ele é menos importante. Será que ele é menos importante? Na verdade, não. Ele é o mais importante. Não necessariamente. Mas é ele que vai fazer o ganho. Bom, igual ele falou, pode ser para dar equilíbrio na página, de colocar menos detalhes. Menos detalhes e mais detalhes? O Pode autor ser. não gosta muito dele. Hã? Vou ver, o autor não gosta muito desse personagem. Não, vocês sabem que tem uma história assim, ó, a gente escolhe o estilo da história que a gente vai Acho fazer. que a personalidade dele pode ter interferido no tipo de roupa que ele usa. Com certeza. Pode sim. E também tem uma outra coisa, quanto mais jovem ele é, menos detalhes ele vai ter, né? É. Porque sabe que cada linha que tu coloca no rosto, por exemplo, de uma mulher, aumenta 10 anos a idade dessa mulher. Mas também tem uma outra coisa. Tenho certeza que isso aqui vocês já viram em algum lugar. Tô contando uma delícia, vai ficar pra sempre. Isso, aí Brincadeira, tá brincadeira. parecendo um negócio do ótimo. Não necessariamente. O que é isso? Vamos dizer, se tu nunca tivesse visto o Watchmen. Só um smile. Hã? É um smile. Um smiley? Ah, mas o que é um É um smiley? sol. Um sol, Uma podia carinha. ser. Só sortando. Uma carinha feliz. Uma carinha feliz. Isso aqui é uma carinha feliz? Conhece alguém com uma cara assim?